Vamos direto ao gráfico do Bitcoin hoje, no time frame diário, pois seguimos em tendência de alta. E sim, como vem nesta linha aqui, enquanto mantivermos acima da máxima histórica anterior, continuo otimista com Bitcoin a longo prazo, mesmo com essa leve desaceleração no fim de semana. Isso era exatamente o que esperávamos nos últimos dias. Neste vídeo, vou focar nos time frames menores do Bitcoin e o que esperar para o resto do fim de semana. Também quero responder uma pergunta dos comentários de ontem. Então vamos direto ao curto prazo do Bitcoin. Quero começar com essa divergência de baixa que vimos nos gráficos quando temos topos mais altos no preço do Bitcoin e topos mais baixos no indicador de Momentum RSI. Geralmente, isso indica uma pausa nessa ação de alta de preços que temos observado recentemente. E sim, no início, vimos uma pequena queda nesse time frame menor, embora bem pequena, mas, como eu disse, quando isso realmente se confirma, às vezes o Bitcoin continua fazendo máximas mais altas e você precisa redesenhar sua linha de tendência várias vezes até que finalmente ocorra aquela ação lateral instável nos preços, ou talvez até um pouco de momentum de baixa. Mas nesse ponto, se você estiver vendendo a descoberto com alta alavancagem, seu stop loss já pode ter sido atingido várias vezes enquanto ainda subíamos. Isso é algo específico que eu avisei e foi exatamente como aconteceu nos últimos dias. E aqui temos uma nova divergência de baixa confirmada. E sim, até agora vimos isso ocorrer com ação de preço lateral instável no fim de semana. Uma coisa diferente nessa divergência de baixa que acabou de se confirmar é que agora estamos tecnicamente quebrando essa tendência de alta de curto prazo, apontando potencialmente para um pequeno movimento de queda para buscar alguma liquidez no lado negativo também. Embora, novamente, cuidado se tentar vender a descoberto um movimento de queda como este, pois não se sabe quando isso pode virar e te tirar completamente da sua posição vendida. Porque olhando todos os outros timeframes, tudo ainda está extremamente otimista. O time frame diário está muito otimista. O time frame semanal, muito otimista. Não me surpreenderia se víssemos um movimento para buscar liquidez no lado negativo em breve. Mas ao mesmo tempo, continuo otimista a longo prazo e espero que o preço siga subindo. Algo que me faz acreditar nisso é a lacuna CME do Bitcoin em torno de 77,2 mil dólares. Agora, enquanto gravo este vídeo, estamos negociando a cerca de 76,3 mil. Se você não conhece as lacunas CME, geralmente mais de 90% delas são preenchidas. Então, não seria surpresa se tivéssemos outro movimento de alta para preencher essa lacuna CME. Para exemplificar, tivemos uma lacuna CME há 2 fins de semana, quando houve uma grande alta. Acredito que foi um movimento de cerca de 10% para cima, antes de recuar e preencher a lacuna CME. Então, lembre-se que algo assim pode acontecer. Podemos ver uma pequena queda e depois voltar a subir para preencher a lacuna CME. Mas sim, minha análise continua a mesma. Sigo otimista a longo prazo, mesmo se houver uma queda, que na minha opinião nem é certa, dado o forte impulso de alta. Além disso, com os grandes fluxos de ETF que mostrarei depois, há uma pressão de alta no preço do Bitcoin. Isso também é algo que devemos considerar. Olhando o mapa de calor de liquidação do Bitcoin na última semana, vemos liquidez para cima e para baixo. Como disse ontem, é típico num fim de semana de Bitcoin. Com o mercado de lado, muita gente abre posições compradas e vendidas, criando esses grandes bolsões de liquidez. O grande bolsão de liquidez para cima está em torno de 77,3 mil no preço do Bitcoin. Note que isso também se alinha com a lacuna CME que mencionei, me fazendo crer que provavelmente vamos preencher essa lacuna em algum momento. Mas também tem liquidez para o lado negativo. Por exemplo, tem um pequeno bolsão de liquidez em cerca de 76,1 mil, e o primeiro grande bolsão para baixo está em torno de 75 mil. Tem outro grande bolsão de liquidez para baixo em 74,2 mil. Então, neste período mais curto, não há impulso no mercado. Estamos apenas oscilando lateralmente aqui. Se começar a haver impulso de baixa nos prazos menores, não surpreenderia descer e tirar a liquidez em torno de 75 mil. Agora quero responder uma pergunta do Kay nos comentários de ontem. Não há mais liquidez na baixa que na alta? Não entendo porque isso não aparece mais nos meus vídeos, suponho. Deixe-me mostrar do que ele ou ela provavelmente está falando. No gráfico anual, vimos grandes bolsões de liquidez na alta dos ursos, vendendo Bitcoin repetidamente numa clara tendência de alta. Obviamente, essas posições foram liquidadas nesta recente alta massiva. Mas antes disso, tínhamos grandes bolsões amarelos de baixa neste time frame maior aqui. E acho que Kay está perguntando, por que não falamos desses grandes bolsões de liquidez? Se o preço do Bitcoin é atraído para onde há mais liquidez no gráfico, não deveríamos esperar preços bem mais baixos para pegar essa liquidez? Bem, além do fato de que recentemente a maior liquidez estava na alta. Por isso, na verdade, subimos para capturar essa liquidez.
ao mesmo tempo, falo mais da liquidez na alta, porque estávamos em tendência de alta o tempo todo. Na minha visão, trading é tudo sobre probabilidades, e se estivermos em alta, é mais provável que peguemos esses grandes níveis de liquidez para cima primeiro, antes de descer para pegar liquidez em baixa, num movimento de prazo maior para baixo assim. Então, para ilustrar melhor, digamos que temos um topo e começamos a reverter a partir daí. Aí você vai me ouvir falando muito sobre níveis de liquidez para baixo nesses prazos maiores também. Espero que isso explique. Agora, olhando as tabelas de fluxo dos ETFs de Bitcoin hoje, vemos um influxo de sexta passada de cerca de 300 milhões de dólares nos ETFs de Bitcoin. Então, essa tendência de comprar centenas de milhões em Bitcoin todo dia útil continua. E sim, como disse antes, enquanto isso continuar, terá um efeito de pressão para cima no preço do Bitcoin. Agora, estamos no fim de semana. No sábado e domingo, não haverá entradas ou saídas dos ETFs de Bitcoin. Claro que na próxima semana analisarei isso novamente. É crucial monitorar isso diariamente caso haja mudanças nos ETFs de Bitcoin. Apesar do recente impulso positivo, se os ETFs ficarem muito pessimistas vendendo milhões em Bitcoin diariamente, isso pressionará o preço para baixo. Quero considerar isso na minha análise. Por isso, analiso isso todos os dias, claro. Para ficar por dentro do mercado cripto, inscreva-se no canal com notificações ativas para não perder atualizações importantes. Bem, esta foi a atualização do mercado de hoje. Não esqueça de entrar na comunidade, você pode fazer isso com o link na descrição do vídeo. De qualquer forma, obrigado por assistir e até amanhã no próximo vídeo.